Aqui, ó. Eu estava dentro da igreja, igreja espiritualidade. Do lado de fora passava um protesto com barulho de marcha de soldado. Muitas pessoas passando. Não sei o que era. Eu acho que esse sonho não é com você, não. Esse sonho é com o Brasil, é com a nossa nação. Tem gente que está querendo levar o Brasil à guerra. Eu acho que é para nunca sair do poder, né? Tem gente que entrou no poder faz um tempinho, aí não quer sair mais nunca. E a única maneira de você não sair no poder é fazendo uma guerra, né? Mas aí, ó, eu estava dentro da igreja, espiritualidade. Lá fora passava um protesto, um barulho de marcha de soldado. Então não tem nada com você, é apenas um aviso. Quando vai acontecer alguma coisa nacional ou internacional, as pessoas são avisadas, é uma lei. Então existem sonhos internacionais. Coloque aí, eu gosto quando as pessoas escrevem. Coloque aí, existem sonhos internacionais, ou seja, pessoas do Brasil sonhando com problemas de fora do Brasil, ou no Brasil inteiro. Você está me entendendo? Então, esse aí é um dos sonhos chamados sonhos internacionais. Antes de um país abrir guerra, muita gente sonha. Antes de haver uma explosão, um traco-treco, muita gente sonha. E isso chama-se sonhos internacionais, é um gatilho internacional. A igreja dentro da minha igreja estava cheia, mostrando que a espiritualidade, igreja é espiritualidade, não é nem igreja mesmo. Então, existem milhares de sonhos internacionais. Quando vai acontecer um moído lá fora, né? E esse sonho não é bom. Por que ele não é bom? Que mostra protesto militar, né? Vamos orar para não acontecer, que queremos paz, né? Mas tem gente que está querendo guerra, tá? Tem gente que está fornecendo coisa que não podia fornecer por debaixo dos panos. Tem gente que acha que ele é o Brasil. Ele não é o Brasil. Existem sonhos internacionais, como um avião vai cair, a pessoa sonha, você não tem nada a ver com esse avião, mas é um sonho internacional. É um gatilho chamado internacional. Então, para saber quando o sonho é internacional, assim, não atinge você. Você vê, mas não atinge. Entendeu? Por exemplo, você está dentro da igreja, a igreja lotada, passa um protesto muito grande. Aí você escuta aquele barulho todo, mas não entrou na igreja, não foi atrás de você, então não é com você. Pode ser com o Brasil e pode ser, né? Aqui, pastor, antes de acontecer a guerra na Ucrânia, Rússia, eu sonhei. Pronto. Rose Lima. E a Miriam também sonhou. Antes de haver a guerra na Ucrânia, aquele cara começou a catucar o outro país. A Miriam sonhou. E Miriam parece que tem parentes lá na Ucrânia. Aí ela sonhou com guerra, que a Ucrânia ia ficar acabada. Olha aí. Chama-se sonhos internacionais. O que nós podemos fazer? É orar para que não aconteça. Esses sonhos mostram que está acontecendo alguma coisa, um moído, né? Por debaixo dos panos. Que a mida não fala, que nada fala. Está entendendo? Eu acho que nunca houve uma mudança de sistema sem guerra, né? Eu sei que a independência do Brasil não teve guerra, mas também era pai e filho, né? Pai e filho. Dom Pedro I era filho do cara lá de Portugal, né? Mas toda mudança de regime tem revolta, né? E o regime mudou, tá? Eu só via passando, Então, assim, esses sonhos internacionais servem para quê? É os guardiões internacionais cumprindo a lei, que antes de acontecer qualquer coisa, ele avisa. Eu sonhei com 11 de setembro, pastor. Olha, Luciana. Quem é que sonhou mais com coisas internacionais? A minha tia sonhou com o avião caindo, era o avião da TAM caindo. Então, existem os sonhos internacionais. Que é aquele sonho que você está aqui, e aí há um aviso nacional ou internacional. Entendeu? Os anjos, os guardiões avisam. Mas para quê? Para cumprir a lei. E no mínimo você deve orar um Pai Nosso para que isso não aconteça. O que o sonho está dizendo são rumores. Rumores de protestos, de militar. Entendeu como é a coisa? A coisa está muito avançada, mas está muito. Os caras estão brincando mesmo. A gente tem dois caminhos. Ou a turma vai abrir as pernas
e aceitar, ou a turma vai revoltar. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tomara que haja paz, essas guerras acabem, esses protestos que é guerra, né? Que envolve um militar. Marchando e você dentro da igreja, né? Quem é que já teve um sonho internacional aí? Ué, pastor, se é assim, guerra Israel vai chegar na Europa, porque sonhei com a cometa caindo onde eu moro. Daí explodiu o ataque a Israel. Tá vendo aí? É porque você deve ter sangue judia também. Aí sonha. Israel não é árvore mãe. Israel é uma nação pequena, mas é uma nação grande. Como é isso? Ela é uma nação pequena porque em tamanho de espaço, mas grande em termos de gente, que tem gente no mundo inteiro que é judeu. E também ela é sacerdotal, né? É da árvore mãe que existia lá em Jerusalém, que era aquela árvore do Avatar, que os caras atacaram a árvore do Avatar, lembra? Eu sonho também, pastor, com navios saindo do céu, todos brancos também, com muitos aviões. Então, para você compreender, sonhos, o que você teve aí foi um sonho nacional ou internacional. Por quê? Porque essa turma marchando aí fora da igreja não avançou na igreja, não entrou, não pegou você, não deu um tiro em você. Então é uma coisa que vai acontecer fora. Aí fora aonde? Ou fora no Brasil, ou fora do Brasil. Esses sonhos internacionais todo mundo sonha. Todo mundo sonha. Antes de acontecer essa guerra Rússia e Ucrânia, pastor, eu vi uma mulher da Ucrânia ao sentir uma dor muito fina no peito. E não sabia por quê. Não demorou muito a guerra. A mulher, que a Ucrânia é regida por uma mulher, né? A rainha da Ucrânia é mulher. Como é o nome? A guardiã, a anja. É como aqui no Brasil, uma mulher também, é Pindorama. A Alemanha é um homem, é um anjo. A Ucrânia é feminina, tem uma mulher lá tomando conta. Mas o problema foi a eleição daquele cara, né? Ele acabou com o país, já era. Daqui que construiu tudo de novo, hein? Eu sonhei há poucos meses que via destroços de guerra e as pessoas iam à igreja escondidas à noite. Olha, tá vendo? Então esse sonho aí que você sonhou, minha amada, não é nada contra você. Porque nada te atacou, não derrubou a igreja, não arrombaram a porta da igreja. Você ficou só ouvindo. Baixa da égua. E isso não está longe não, tá? Porque a gente não quer acreditar e pedir a Jesus Cristo para não acontecer, tá? Porque a turma está muito frouxa. E aí a guerra está comendo no centro aí fora. E a turma daqui, os idiotas querem se meter. Se meta, né? Manda a mãe para lá. Aí tem minerais envolvidos, minerais doados, Dimbebo, tem um bocado de coisa aí envolvida, né? Mas aí deixa os príncipes brigar. O que nós temos que orar é pela paz. Oremos pela paz e pedimos a Deus paz. Pastor, na guerra da Ucrânia eu sonhei uma mulher sentada no trono, com olhos e pés, com várias mulheres ucranianas atrás dela. Ela olhava forte. Pronto, lá quem manda na Ucrânia é uma mulher, é uma anja. Ela não pode fazer nada por causa daquele cara, entendeu? Ela não é culpada dessa guerra, não. Aí ela manda sonho para o mundo inteiro. Quem tem um pingo de sangue deles, ela manda. Os olhos eram de canela. Ela é muito bonita. É como Pindorama. Pindorama parece Nossa Senhora. Nossa Senhora de manto branco, que tem a Nossa Senhora de manto azul, né? Eu já vi a Pindorama, tá? Os índios tinham razão. Quem manda nessa região é Pindorama. Pindorama não pode fazer nada se ninguém falar nada. A última vez que eu pedi a Pindorama foi que Pindorama mostrasse o nariz de bruxa de umas pessoas. E tá mostrando, não tá? Quem quiser ver, veja, né? A territorial da Ucrânia é uma fêmea também, é uma anja. É porque no judaísmo não existe anja. Tudo é macho, cuecão de couro.
Mas é porque o sistema lá é patriarcal, a gente tem que compreender as pessoas, né? Mas a Bíblia fala sobre anjos e anjos. E a Bíblia fala até que Lúcifer é uma fêmea. O que é que sonhar com a mão em forma de que estava pedindo algo? Me diga como era a mão, né? Então, é um aviso, né? Quando for um aviso, gente, a gente tem que orar. Infelizmente, a gente vive nesse mundo, ou felizmente. A gente tem que orar para pedir a Deus que dê calma. Dê calma. É porque o mal, ele avança, avança, avança. Se o bem não fizer nada, ele come vivo. Se o mal fosse mal e ficasse no cantinho dele, não. Mas ele vem atrás do cara. Ela tinha olhos azuis de canela, pastor. Olhos enormes. Inclusive tem uma estátua. Você coloca assim, estátua da Ucrânia. A Ucrânia é onde as amazonenses não nasceu em Manaus. Amazonenses é uma crença ucraniana. Quando a pessoa fala nas Amazonas, a gente pensa logo na Amazônia aqui de Manaus. Não. As Amazonas é na Ucrânia. Eram mulheres guerreiras. Aí quando os caras vieram para Manaus, as índias também faziam guerra. Os índios iam para a guerra e as mulheres iam também. E aí eles disseram, esses são as Amazonas. Aí nasceu as Amazonas. Parte do território já né? Aí deixa eles se resolverem. Aí é uma briga de príncipe. Ninguém pode, né? Só orar, pedir a paz, porque já quase 1,5 milhão de homens morreram. Aí você sem homem, ó, 1,5 milhão de homens morreu na guerra. As Amazonas eram guerreiras e eram da Ucrânia. Não era da Amazonas Manaus. Essa nome Manaus ou de Amazonas vinha, quando os colonizadores chegaram, os índios eram diferentes dos portugueses. Os portugueses andavam sozinhos, pegava todo mundo. As índias não. O índio ia e as fêmeas iam também. Aí quando os índios brigavam, as fêmeas pegavam facão, pedra e lutavam. Aí nasceu a lenda das Amazonas na Amazônia. Entendeu? Mas as Amazonas de verdade, elas são ucranianas. Olha, e as ucranianas são simpaticíssimas e guerreiras também. Pena que 1 milhão de homens, 1,5 milhão quase já foi embora, né? E o cara não teve nem um arranhãozinho na cara. Mas é assim mesmo, ele é Heroba, né? Heroba, ele é Heroba. Heroba no original grego, Heroba. Então, esse sonho mostra possivelmente conflito. E é isso que muita gente está querendo. Porque quando há conflito, o rei que está reinando não sai. Entendeu? A turma não sai. A turma não quer sair do poder do trono. Nem que esteja cagando nele. Pastor, há uns meses atrás eu sonhei com muitas bombas explodindo no céu. Foi muito real. Olha aí as bombas explodindo, né? Da guerra aí. Orar pela paz. Quando você orar um sonho internacional, para eu saber, pastor, que é um sonho internacional, é mais ou menos esse sonho que a mulher teve. Um protesto, exército marchando na rua, mas nada atingiu ele. Quando você sonha um sonho internacional, geralmente você não se mete. Você apenas vê. É uma revelação que Deus está dando de algo que vai acontecer em breve. Tá? Aí o que você deve fazer? Você tem legalidade, já que sonhou, de no mínimo orar. Aí como é que você ora? Você pega, você sonhou com a Ucrânia, aí você ora em cima da moeda ucraniana. Aqui, ó, aqui tem moeda grega, tem moeda de Israel, ó. Aqui, ó. Aí você ora, pega uma moeda da cidade, essa moeda de Israel, né? Do leão, hein, Fernando? Fernando. Tem Fernando Bartolomeu e Fernando Caldo. Aqui é israelense, ó. Israel, ó. E tem uma moeda de Israel também que eu perdi. Pronto, eu vou orar para Israel. Aí eu oro no chapéu de Israel, que esse chapéu veio de Israel. Está na Bíblia que Daniel orava voltado para a Jerusalém. E você pode orar com um objeto também. Vamos dizer, você sonhou que há uma guerra não sei aonde, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito importante para nós, gente. Você está me assistindo graças aos Estados Unidos, sabia? O YouTube é americano. A gente não, às vezes a gente não valoriza muito. Eu sei que os Estados Unidos tem seus defeitos, mas quem não tem, atira a primeira pedra. Mas aí tem gente que quer mudar o sistema, então tente mudar. Se você é capaz, tente mudar, né? Mas lembre-se,
não houve nenhuma tentativa de mudança de sistema na história, que não houve aquele negócio, entendeu? Como a história se repete, então, entendeu? Não há nenhuma mudança de sistema sem... Isso é na China, é no Japão, Quando você sonhar com a nação, aí você pega qualquer objeto, pega uma foto da nação e você ora. Porque deve ter algum parente seu lá que precisa. Geralmente tem parente, tá? Essa menina Miriam mesmo, ela tem parente lá na Ucrânia, então o anjo veio e avisou. E cada país tem um parente. E junto com os homens que ficam brigando, os anjos brigam também. Os territoriais, eles são partidários. E um territorial ataca outro. Ataca porque ele vai defender o povo dele, não importa o conceito não. Né? E a questão os Estados Unidos é um grande país, ele defende Israel, né? Os Estados Unidos é um grande país porque também defende Israel. Defeito todo mundo tem. Você pensa que aquele outro país não tem defeito? Você está enganado. O que está acontecendo é uma dominação. Um quer dominar mais do que o outro, né? Mas olha, coisas muito boas aconteceram no mundo americano, né? Por um momento todo mundo é livre, né? Todo mundo é livre para fazer alguma coisa, inclusive as redes sociais, a maioria delas são americanas, e quando não são americanas, são imitando os americanos, e uma delas é essa que você está me assistindo agora. Então você pode reclamar de uma nação que facilita você falar de Jesus e falar de coisas boas e viver. Lá você pode ser qualquer coisa que quiser, você pode ser até errado, eles deixam. Então a gente também não pode ser assim tolo. Ninguém é santinho, tá entendendo? Ninguém é santinho, mas o que está acontecendo é que tem turmas que estão favorecendo muito o outro lado, com mineraba, uramba, entendeu? Uramba, e a turma lá tá sabendo disso. Oxe, fulano tá dando uramba, tá dando uramba, tá dando uramba. Por que não dá outra coisa? E tudo na América Latina, toda na nação que odeia Israel é tudo fodida. Toda nação que odeia Israel, que os chefes são como Mu, são ditadores, são tudo lascado. Tudo lascado mesmo. Esses caras odeiam Israel, né? Agora ninguém sabe por quê. Porque a outra turma não gosta deles. É burrice mesmo. É burrice mesmo. Olha, isso é uma bomba, viu? Isso é uma bomba. Isso pode dar direito de alguém atacar o Brasil porque é o caso do Uramba. Entendeu? E ninguém tá falando nada. Cadê os deputadozinhos? Então você pode procurar aquele cara lá da Vené, aquele outro que morreu, aquele outro, tudo odiava Israel. Tudo odiava. Agora ninguém sabe por quê, o que Israel fez com eles. Entendeu? Eles preferem la bomba do que, tá entendendo? Então... Mas a nação dos Estados Unidos, ele tem meu respeito. Até porque você pode ir para os Estados Unidos e viver do jeito que você quiser lá. E nas outras nações não são assim. É um governo humano, né? E o governo humano, todo governo humano é ruim e é bom. Não é verdade? Mas, por exemplo, você na rede Tapapaiaba, a rede Tapapaiaba foi quem inventou, foi os Estados Unidos. E ele vem botando lei. Olha, Então, lembre-se que a maioria dos judeus são judeus americanos. E que o Brasil prosperou na mão de judeu. A gente não pode também ter... E tem que ver, dar a chance dos caras se defender, senão a turma come a alma deles, né? Pense por você mesmo. É porque durante muitos anos na universidade se pregou muito contra a religião, contra os Estados Unidos e a favor da entendeu? Quando essa turma fica rica e rouba todo mundo, eles vão morar no Tado do Bibo. Essa turma que estão fazendo isso tem tudo dinheiro entucado lá em Tado do Bibo. Eles não vão lá para o outro lado não. Mas aí assim, não entra nessa não. Eu abençoo Israel. Eu quero orar
um Pai Nosso pela paz. Você pode orar um Pai Nosso pela paz? É proibido. Daqui a pouco é proibido, viu? Já aprovaram o negócio lá, agora todo mundo proibido, até peidar é proibido. Olha, eu oro para que Deus abençoe Israel, tenha misericórdia dos nossos irmãos e abençoe os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles investem bilhões em Israel, bilhões. Desde que os Estados Unidos investiu em Israel, ele subiu, nunca mais desceu. Mas tem gente que é doido para derrubar os Estados Unidos. Se os Estados Unidos cair, outro governo assume. Outro governo assume. Não existe vacância na política, não. Quando há uma vaga na política, outro assume. Então, assim, oremos 2 Pai Nosso. Um por Israel e outro pelos Estados Unidos, que é nosso parceiro, sempre foi. Entendeu? Sempre foi, gente. Os caras falam mal dos Estados Unidos e vão comer no girafas, vão comer no fast food, que é dele. Falam mal dos Estados Unidos, mas tem dinheiro nos bancos americanos em dólar. Então, entendeu? Oremos um Pai Nosso pela paz de Israel. Você pode orar? Pode-se orar? Será que os homens deixam orar? Então a ameaça era grande e o pessoal às vezes já nasce odiando. Essa guerra vai mais adiante, né? Mas temos que orar pela paz por causa das pessoas que vão morrendo, às vezes até sem saber por quê. Oremos por Israel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus abençoe Israel, a nação que leva teu nome, Israel. E abençoe os Estados Unidos, que apoia Israel. Tenha misericórdia dos jovens, tenha misericórdia daqueles que estão nos combates. Senhor, tenha misericórdia. Nós não podemos entregar na mão do diabo, dos príncipes da guerra, todas as nações. Que tenha misericórdia de nós. Eu oro pelos Estados Unidos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E que Deus abençoe o Brasil, que o Brasil seja e continue sendo o país da prosperidade, onde a gente possa crescer e ter alguma coisa na vida, nesta vida, e não vive em cima de cesta básica, que o Brasil é um país rico, riquíssimo, e que em nome de Jesus, aqueles que querem o mal de Israel, que caiam por terra. Eu oro assim, e assim será. Amém. Amém? Chama-se sonhos internacionais. Esses sonhos internacionais é os anjos que mandam para você. Aí eu ensinei também agora, não tem isso na internet, pode olhar, informação privilegiada, que esses sonhos internacionais você ganha legalidade no momento que você ora. Mas pastor, se eu orar pelos Estados Unidos, e se eu orar por Israel, o que eu ganho com isso? Alguma bênção vem. A Bíblia diz que prosperidade e felicidade é aqueles que abençoam Jerusalém, mas aqueles que amaldiçoam sejam amaldiçoados. Então se você não gosta, fique na sua. Mas se você gosta, abençoe Israel. De alguma forma, vai gerar uma legalidade para você lá na frente e volta para você. Alguma forma vai acontecer, porque Deus age no inconsciente, no oculto e no escondido. Deus, quando faz as coisas, Ele não faz presépio, não. Eu vou fazer. Não. Ele faz no oculto e no escondido. Ok? Ore pelo Brasil. O Brasil, ele não anda bem das pernas não, tá? Mas Deus é grande para fortalecer as pernas do Brasil.
E o Brasil é você. Sabia que o Brasil é você? Se o Brasil ficar endividado, você é quem vai pagar a dívida. Então ore para que Deus, ore para que Deus jogue luz. A melhor coisa do mundo é quando Deus joga luz. Aí a gente vê os monstros, as bestas fera, aquilo que a gente pensava que era lindo, não era. Por isso que os judeus só casam com luz. Na época de Jesus Cristo, os judeus só casavam com luz, que podia casar com a mulher errada. Entendeu? Então, tudo tem que ser feito na luz, para a gente ver o nariz da pessoa. Entendeu? Nariz de bruxa. Que Deus fortaleça os príncipes brasileiros. Um dos príncipes brasileiros que eu pequei e não ajudar foi Enéas. Até hoje eu me lamento de não ter ajudado Enéas. Porque a mídia apresentou Enéas como um doido. E eu acreditei. Olha. E hoje eu tenho o Enéas como um herói. Mas o tempo muda, né? O tempo muda. Mas eu gostava de assistir Enéas, mas gostava de assistir Enéas como um doido. Enéas falando de Nióbio, de Urano, de riquezas, que o Brasil era rico, e o outro falava que o Brasil era fodido, lascado. E aí a mídia, o Brasil é lascado. Eu queria pela mídia, né? Mas eu gostava de Enéas. Aí hoje, já um coroa com 40 anos, tá? Eita! Que essa barba branca foi o portão da igreja que eu fui pintar. Aí eu fico olhando, que herói, né? E o outro é Heroba da mentira. A Enéas, o Brasil teria muito futuro com Enéas, mas a gente às vezes, né, não percebe. Não é verdade? Olha, mas Deus é grande. Deus é grande para abrir nosso conhecimento. Pode orar pedindo a Deus para jogar luz. Eu oro de desvelar para Deus tirar o véu, porque é a única questão. E quando eu vejo umas pessoas mentindo, aí eu digo, joga luz, Jesus, joga luz, por favor. É um pedido, não é um mandado, não, que ninguém manda em Deus, né? Joga luz. Pindorama, na Bahia, Chapada Diamantina, Pindorama, joga luz nesses caras. Só luz. A luz é uma bomba para as trevas, né? Olha, e a gente pensava, a gente acredita que saiu na Telebabão, eu acredito porque saiu na Telebabão. Olha, e eu ia pela mida, né? Então a questão de Deus jogar a luz, né? Luz no caminho é muito importante para que as pessoas não façam como lá na Ucrânia, né? Tá toda acabada lá, né? A Telebebão, tem dono, né? A Telebebão, nossos olhos estavam vendados, pastor. Olha, mas Deus é grande. Eu acredito muito em Deus. E eu acredito que as pessoas poderão ser felizes aqui e depois. Então sejam benditos. Seja bendito Israel, seja bendito os Estados Unidos, e seja bendito o Brasil. Erros e defeitos todos têm, né? Que Deus tenha misericórdia e ilumine e levante príncipes. Aí quando eu vejo um príncipe do Brasil parecido com Enéas, aí eu não vou cometer o mesmo erro que eu cometi, não. Aí eu abençoo cantando o nome. Eu abençoo cantando o nome. Eu fico torcendo e cantando o nome. É a única coisa que eu posso fazer, não é verdade? O M, eu joguei muita bênção no M, né? E estou jogando bênção em quem eu acho assim que tem uma visão de Deus, né? Por mais que seja ruim a pessoa, mas tendo uma visão boa de Deus, ele vai ser família e felicidade. O Satanás não vai dominar o mundo enquanto a igreja estiver na terra. Agora depois que a gente for embora, né? Aí tudo bem. Mas
Você não está na terra, seus filhos estão na terra ou não? Então oremos para que a canoa não afunde. Joga a luz, Jesus. É porque as trevas odeiam a luz. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Então esses sonhos internacionais, você não sabia dessa não, né? Que tinha sonhos internacionais. Tem sonho internacional, tem sonho nacional e tem sonho local. E tem um sonho pessoal, familiar e o pessoal da pessoa. E todos eles são facilmente identificados. É só você olhar os detalhes, tá bom? Primeiro passo é saber, o sonho era com você? Não. Acontecia onde? Fora da casa, fora da igreja, né? Então eu estava só assistindo. Geralmente os sonhos internacionais você aparece como se fosse um telespectador. Olha. Eu sonhei, pastor, que estava em Israel e uma judia me mostrava a cidade. Estava minha filha e eu ficava maravilhada. Pronto. Então você deve ter descendência judia. O nordestino não tem muita descendência judia, né? Tá bem explicado? Qualquer dúvida, pergunte, tá? Qualquer dúvida, pergunte. Tem sonho do anjo da guarda, sonho de aviso, sonho dica. Existem vários tipos de sonho da alma, sonho do corpo, da carne, né? E sonho do espírito. E sonho do anjo da guarda é o sonho dica, ou sonho resumo. E tem os sonhos internacionais, sonhos nacionais, sonhos familiares, né? Como essa menina que sonhou, ela e o avô dela andando na estrada. É um sonho familiar, é uma bênção familiar que ela vai receber. Aí o avô dela vinha e colocava sobre os ombros dela uma toalhinha branca com um negócio dourado. Então isso é autoridade, é um sonho familiar. É da família que Deus vai dar autoridade a ela. Então tem um sonho pessoal, sonhar fugindo do assalto. Quer dizer, o cara seguia você, pode ser um demônio querendo roubar você, ou tá roubando a família e você tá fugindo do assalto. Pode ser um assalto real? Pode. Mas na maioria dos casos, 70% é espiritual. Então existem essas dimensões de sonho. Por isso que os sonhos são tão maravilhosos. Porque eles são dimensionais. Aí o sonho do anjo da guarda pode ser daqui, dos Estados Unidos, de onde for, né? O sonho que mais me marcou, que foi o sonho que a menina sonhou, né? Quando aquele casal matou a criança, que era um casal de mulheres que matou a criança, que estava atrapalhando o relacionamento das duas. Aí uma menina aqui no sítio da Paraíba sonhou elas matando, foi. Na hora que ela estava matando, ela estava sonhando. Aqui, quem me contou foi ela na fila do banco. Eu estava na fila do banco, aí ela encontrou, o senhor é o pastor do sonho do Zotuba? Eu digo, sou. Aí ela contou, mostrou a filha dela muito linda. E aí ela disse, pastor, tem um mistério. Aí quando não tem aquele casal passando na televisão, tem. Aí quando eles estavam executando a criança, eu estava sonhando aqui no sertão da Paraíba. E tinha um homem alto, botava a mão na cabeça e tentava chamar todo mundo. O que é isso? E por que eu sonhei aqui na Paraíba? Eu digo, porque esse era um parente do rapaz. E esse anjo da guarda é o anjo da guarda do rapaz, o cara alto. E ele estava em desespero, ele queria salvar o menino. Mas não conseguiu, as duas executaram o menino. Era para você ter orado um Pai Nosso. Foi tanto o anjo da guarda que quando as duas botaram o menino dentro de uma carroça para jogar no lixo, o vizinho olhou e disse... Aí um negócio veio na cabeça do vizinho, que danado é isso? Dentro de um saco, jogando no lixo. Que ninguém ia ligar para isso. Quem que ia ligar? Uma pessoa com uma carroça de mão, jogando um saco no lixo. Mas aí o cara disse, por que ela não bota no lixo dela? Ela tem que botar lá embaixo no outro lixo. Olha, era uma ligação genética. Mesmo sem conhecer. Aí ela disse, pastor, eu vi. Aí ela chorou na minha frente. Tinha um cara alto, o cara botava a mão na cabeça, e tentava chamar, e tentava falar, e elas executando a guria. Era. Aí, quando as duas saíram com a carroça para jogar no lixo, o guri dentro de um saco, o vizinho ficou,
Que saco é esse? O que elas estão jogando no lixo? É uma coisa que ninguém ia ligar. Se alguém passasse na frente da sua casa com um saco e jogasse no lixo, você ia ligar? Não ia. Mas o anjo da guarda do guri foi quem alertou. Olha o que é, olha o que é, olha o que é. Aí quando elas voltaram, bom dia. Aí o vizinho, bom dia. Aí o vizinho pegou, foi lá no lixo, meu amigo. Olhou, tava um saco, ele abriu. Olha, Jesus Cristo. Aí o vizinho, polícia, polícia. Ó, chamou a polícia, foi onde caiu a casa. Prenderam elas falaram que fizeram mesmo porque estava atrapalhando o relacionamento delas. E aí, né, as bichinhas. Mas o anjo da guarda ficou doido. Aí ela disse, mas pastor, não tinha pensado nisso. Eu digo, esse guri que foi embora era um parente seu. Podia ser um tetera, tatara, alguma coisa assim. E o anjo da guarda estava jogando para tudo que era lado. As últimas armas do anjo da guarda era avisar você, avisar todo mundo. Era. E como avisou o vizinho, porque o vizinho fez uma coisa que ninguém fazia. O vizinho, que saco é esse? Por que ela não bota o lixo ali? Por que ela botou aquilo lá? Que saco é esse? Me diga uma coisa, se alguém passasse na frente da sua casa com uma carroça e um saco, você ia atrás? Mas o vizinho foi. Olha! Ninguém nem ia saber. O carro do lixo vinha, jogava para dentro. Olha. Aí ela disse, mas por quê? Aí eu falei, porque a senhora tem ligação genética com o guri. Alguma coisa genética. Então aí já é um sonho nacional. Entendeu como é a coisa? Aí veio pela genética. O anjo usou as últimas armas, a última bala que ele tinha. Tem uma mulher lá na Paraíba, dentro do sítio, na Baixa da Égua. Ele, pá, eu vou avisar. Ele usou as últimas armas que ele tinha. E aí elas foram presas, né? Olha, então esses sonhos nacionais, internacionais existem. Questão de jurisdição e ligação. Às vezes você sonha com a bomba, essa bomba é na sua vida. Às vezes você sonha com a bomba, é lá em um país que está fazendo guerra. Entendeu? Aí para você perceber, quando você vê uma bomba estourar e você está como se estivesse assistindo uma televisão. Entendeu? Quando a gente está assistindo a televisão, a gente diz, eita, a bomba estourou, mas rapaz, tal. A gente se admira, mas não tem medo, porque a gente não está lá. Então, quando é com você, aí você, eita, a bomba vai explodir, ai meu pai! A sensação é que vai pegar em você. Quando não é com você, mas é internacional, então você assiste, oxe, mas rapaz, a bomba explodiu, levou o prédio todinho, ó. Então, os sonhos internacionais, ele tem um aspecto de, como você está assistindo eu agora, entendeu? Assim, eu estivesse assistindo um filme, alguma coisa. Quem é que entendeu, gente? Tem alguma pergunta sobre sonhos internacionais? Sonhos internacionais, sonhos nacionais, sonhos regionais, sonhos familiar, tem que ter a família no meio, e sonhos pessoais. Seriam as 3 dimensões, jurisdições. Ok? Está bem explicado? Aqui é uma informação nova, pode dar o Google aí que não tem. Sobre sonhos internacionais. O primeiro a falar, dia 15/6/2025, fui eu. Tá? Ok? Sonhos internacionais são aqueles sonhos que você sonha com acontecimentos nacionais e internacionais. São avisos dos territoriais.